De imediato vamos passar então para o nosso terceiro painel, que vai abordar o tema água e meio ambiente. Qual o papel dos usuários da água? Como moderador, eu quero convidar aqui Gerson Antônio Panarotto. Gerson é engenheiro civil, graduado pela URGS, foi segundo diretor de assuntos internacionais da ACEMAI, gestão 2015-2017, ex-presidente da SAMAI de Caxias do Sul, atual presidente da subseção Serra da ABS-RS, atual presidente também do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental de Caxias do Sul e atual superintendente de planejamento e obras do SAMAI de Caxias do Sul. Recebam então Gerson Antônio Panarotto. Como palestrantes conosco neste painel, compartilhando seus conhecimentos, nós teremos aqui Uli Zanghi. Uli é presidente da Associação dos Moradores do Assentamento Filhos de Cepé, agricultor familiar, ecologista, assentado da Reforma Agrária, é pós-graduado em agronegócio pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão, é também um dos fundadores da Cooperativa de Produtores Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão. Convidamos também Rafael Gueluzera. Rafael é sócio e diretor de relacionamento com o mercado da Quinta da Estância e Estância das Oliveiras, graduado em administração com ênfase em marketing, pós-graduado em meio ambiente e sustentabilidade, pós-graduado com MBA em gestão sustentável, vice-presidente de integração da Federação, membro da Rede Brasileira do Pacto Global da ONU e membro do Comitê de Sustentabilidade da Câmara Americana do Comércio do Rio Grande do Sul. E também convidamos Joicinelli Becker. Joicinelli é diretora de tratamento de água e esgoto do DEMAI, possui graduação em Química Industrial pela PUC-RS, é especialista em Engenharia de Saneamento pela Unicinos e mestre em Engenharia de Materiais pela PUC. É também especialista em Gestão Ambiental pelo Instituto Camilo José Sela, Educamatri, e está realizando agora sua MBA em Gestão de Saneamento pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Passamos então os trabalhos, a coordenação deste painel ao nosso moderador, Gerson. Por gentileza, tudo contigo a partir de agora. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos então ao último bloco, né, desse importante seminário, Água e Meio Ambiente, qual o nosso papel. Tivemos aí participando durante esse dia com várias palestras, né, de personalidades importantes aí na área, né, nos passaram a sua experiência em diversos setores, né, do setor público, né, e também o pessoal que lida especificamente com a educação ambiental, né, muito importante também para esse nosso evento. Então agora nós vamos à parte final, vamos dizer assim, mas não menos importante, né, que são os usuários da água. O que são os usuários da água? Quem são os usuários da água? Né? Tem uma definição que eu peguei aqui, que ela é bem abrangente, que é pequena página do SEUR, Santa Catarina. Ela diz o seguinte: são todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado que façam uso de recursos hídricos em qualquer atividade, quaisquer atividades, empreendimentos ou intervenções que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade dos corpos d'água. Ou seja, né, todos nós fazemos parte desse processo. E agora nós vamos ouvir, então, já ouvimos as instituições públicas, né, a visão das instituições públicas,
a visão dos educadores ambientais, e agora vamos ouvir então a visão dos usuários da água, né, sobre esse assunto importante relacionado ao meio ambiente. Vamos começar com o Sr. Uri, ecologista. Tenha vontade. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aos colegas de mesa. Rafael também, além de colega de mesa, meu vizinho lá. A gente... Exatamente. Fazer uma correção rápida da minha apresentação. Eu estou fazendo uma pós em agroecologia e não agronegócio. Para mim isso é bastante relevante, fazer essa diferenciação. Se me permite, eu vou falar de pé aqui, porque a minha apresentação é muito longa, tá, gente? É esse mapa aqui, tá vendo? Tem muitos slides, tá? Mas para mim é muito importante, porque através desse mapa eu consigo situar muito bem onde a gente se encontra, né? Como bem nosso mediador se referiu em relação a como usuários da água, mas também, né, esse tema tão importante, essa relação, né, água e meio ambiente. Agradecer ao Paulo Samuel pela indicação, tá, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço também. Vamos lá então. Pessoal, eu trouxe aqui um mapa, que é o mapa do assentamento de CPE, em Viamão. Margem da RS 040, né, sentido litoral, uma área de 9.420 hectares. Se isso aqui fosse município, estaria entre os 70, ou melhor, desculpem, tem mais de 70 municípios no Rio Grande do Sul que não tem esse tamanho, de 94,2 hectares. Eu sempre faço referência a isso, porque esta é uma área que hoje é um território livre de agrotóxicos e transgênicos. E se não fosse reforma agrária, tudo que seria produzido aqui com veneno estaria indo para o Rio Gravataí, chegando aqui. Então, acho importante fazer essa referência. É uma luta de 25 anos que a gente tem feito para fazer uma gestão comunitária, coletiva, como queiram, dos recursos hídricos, tanto para irrigação quanto para o consumo humano. Então, rapidamente eu vou explicar aqui, porque tem algumas especificidades que a gente entende que são importantes de compartilhar. O assentamento, ele foi organizado, nós estamos falando de quase 26 anos atrás, né? Nós chegamos aqui em 98, quando virou assentamento de reforma agrária esta área. Então, as moradias, elas foram localizadas nessas regiões de roxo. Roxo, eu sou meio daltônico, acho que é roxo, né? Que aparece aqui. Tá? Que são as partes altas de coxilha. E agora a gente viu, o Sérgio que acompanhou muito bem, que a gente atua junto no Comitê do Gravataí, a mancha de inundação das enchentes de maio, já que foi feita referência, chegou aqui assim, ó. Né? Praticamente aqui assim. Aqui nós temos a barragem, que daqui a pouco eu vou explicar, mas a mancha de inundação encheu tudo isso aqui. Só para situar ainda o Gravataí, daqui dos limites está a 3,5 km, tá, o rio Gravataí. Então, o rio Gravataí represou, evidentemente no Guaíba, e foi subindo, chegou aqui. Pela organização que ocorreu, e a importância da organização estratégica e do conhecimento, de levar em conta o conhecimento histórico das pessoas, respeitar esse conhecimento, não se permitiu fazer moradia nessa área. Se tivesse organizado moradia nessa área, todo mundo teria perdido tudo. Não tínhamos nenhuma família afetada, né, que teve que sair de casa ou algo parecido. Perdemos a produção, evidentemente, boa parte, mas nada em relação às casas. Então as moradias foram organizadas na parte alta. As partes altas, ou coxilhas, como a gente denomina, é de terra arenosa, e não tinha água organizada lá em 98 quando a gente chegou. Como que essa mesa é organizada? Então, vamos pegar primeiro agora a parte da água potável. Me avisa quando faltar 5 minutos, por gentileza. Como é que essa mesa se organizaram para ter água potável? Aí uma coisa interessante. Aqui no setor D, aqui é o setor D, onde eu moro, em Águas Claras, a Brahma, isso é o que conta a história, tá, pessoal? A Brahma, a Ambev, na época era Brahma, se instalou muito próximo aqui em Águas Claras. Tem uma fábrica enorme da Ambev, que
que aliás leva a nossa água, milhões e milhões de litros de água nossa, leva embora para o Brasil todo. Eu também gosto de cerveja, tá, gente? Mas é muita água que sai em forma de cerveja, de refrigerante, e a gente precisa discutir essa água que está indo embora e praticamente não fica nada para a região. E é algo que nos preocupa também, esse tanto de água, porque a água que aonde eles estão localizados com a empresa, com a fábrica deles, é o mesmo aquífero do nosso poço, que por sinal foi furado por eles. Eles queriam ter comprado a fazenda na época, mas o Renato Ribeiro, que era genro do Breno Caldas, não quis vender só um pedaço da fazenda onde estava o poço, queria vender tudo. Então, não deu negócio. E eles se mudaram para o outro lado da coxilha, mas no mesmo aquífero. Então, aqui no setor D, começou um modelo de gestão coletiva, porque tinha o poço e as famílias se organizaram para levar a rede elétrica até o poço, para botar uma bomba e começar a distribuir a água casa em casa. Como que você faz uma gestão destas? Se criou uma associação de usuários da água, que funciona até hoje. Todo ano tem renovação da diretoria e a taxa que é cobrada é o custo da energia que vem na bomba dividido por todos os usuários. Esse é o método. E este método, esta forma de gestão dos recursos da água, né, se espalhou para os demais setores também. Então, no assentamento, nós temos a gestão desta forma. E, evidentemente, levando em conta a parte sanitária, que foi feito um trabalho muito forte para que todos tenham fossa séptica e sumidouro. A gente não tem dados exatos, mas chega a quase 100% o número, as residências com esse sistema de tratamento de esgoto, que para o meio rural é um dos mais eficientes. Pois bem, então fazendo referência a essa situação da água para o consumo humano, partindo agora para o macro, né, que é, digamos assim, o coração do assentamento, que é o grande, todo mundo, principalmente quando dá seca, né, o grande tema da região nossa ali é a barragem. Então aqui, a barragem fica quase no centro do assentamento, ela tem praticamente 500 hectares de espelho d'água. Eu não tenho aqui os números de quantos metros cúbicos, esqueci de pegar, mas são alguns milhões de metros cúbicos de água. E também, vejam só, quando nós chegamos na fazenda em 98, já existia a barragem e todo um sistema de distribuição de canais, de água através de canais, para irrigação e também drenagem. A forma que nós encontramos de fazer a gestão disto também é coletiva. Também é de forma colegiada, também poderíamos dizer. Então nós temos hoje aqui, essas cores aqui, pessoal, são as áreas de plantio de arroz dividida por canais. Então cada cor dessas aqui é uma área abastecida por um canal de irrigação. Então nós temos todo um sistema de gestão que leva em conta a aprovação de área plantada, respeito ao outorga, evidentemente, respeito ao LO. E aqui fazer uma referência que todo o assentamento está dentro da APA do Banhado Grande. Área de Proteção Ambiental, APA do Banhado Grande, uma unidade de conservação sustentável, né, onde é permitido a agricultura, a indústria, moradias, mas que tem esse viés de cuidado. Porque tudo isso aqui é um banhado. O banhado começa aqui, e aqui olhando pelo mapa vai até Santo Antônio da Patrulha. São 140 mil hectares, né? 140 mil hectares de área de banhado. E dentro do assentamento, está contido integralmente no assentamento, é importante dar esse elemento, porque nós estamos falando de água, mas também de meio ambiente, há uma unidade de conservação integral. Toda a nossa área de reserva legal, que dá quase 25%, é 20% legalmente, mas nesse caso aqui deu quase 25%, nossa área de reserva legal foi unificada e transformada numa unidade de conservação integral. Pouca gente sabe, mas o principal alvo de conservação desta unidade de conservação é o cérvo do Pantanal.
que no sul do Brasil só sobrou 2 assentamentos. E depois tem o Mato Grosso do Sul, do Pantanal. Então, é o principal alvo de conservação desta unidade. Como eu bem falei, ela é integral, ela não tem ação humana, intervenção humana, de nenhum tipo, a não ser para estudo, pesquisa e observação, evidentemente. Então, nós nos relacionamos, vejam só, todo assentamento dentro da APA, dentro do assentamento da Unidade de Conservação Integral, nós fazemos parte do Comitê de Bacia do Gravataí, e aí um parênteses, conversando com o Sérgio, não temos esse dado exato, mas nos consta que praticamente a gente é o único assentamento que participa efetivamente dos comitês de bacia do Rio Grande do Sul. Para nós é um orgulho, porque a gente entende que tem tido uma participação importante no comitê nesse debate da gestão dos recursos hídricos, né? Gestão, uso dos recursos hídricos. E evidentemente sobre o olhar de FEPAM, de RHS, Secretaria de Meio Ambiente, todos os órgãos que vocês possam imaginar. E ainda o INCRA, que legalmente é o proprietário da terra. Porque nós estamos aqui sob concessão de uso. A terra, ela não é das famílias assentadas, ela é do INCRA. A gente está sob concessão. Então, neste contexto, sempre a produção ela foi organizada tendo como base a gestão da irrigação. A produção de arroz orgânico ou agroecológico, como queiram, esta área aqui dá em torno de 1.600 hectares, a outorga que nós temos é para 1.600 hectares, a base da produção de arroz agroecológico é a gestão da irrigação, a gestão dos recursos hídricos. Falar em produção de arroz orgânico, agroecológico, sem ter uma gestão eficiente, equilibrada dos recursos hídricos, é praticamente impossível. Por quê? Simples. Que nós não usamos inseticida, herbicida, qualquer tipo de veneno. Todo esse manejo é feito, poderia se resumir assim: colocar a água na hora certa, tirar a água na hora certa. Esse é o princípio básico do manejo do arroz agroecológico. Mas toda essa estrutura, ela foi organizada para ter um gestor. Então, quando a barragem foi construída e os canais, né, levando em conta sempre aqui, tudo vai para o Gravataí, né? O Gravataí está para cá. Está invertido o mapa quase, mas o Gravataí vai para cá. Então, tudo desce para o Gravataí. Né? A parte, o dreno da barragem. Então, toda a gestão ela é feita sabendo que qualquer algo de errado que der aqui no assentamento, cai do Gravataí. E tudo que dá certo também cai no Gravataí, como, por exemplo, quando em períodos de escassez hídrica, o assentamento acaba sendo, com a barragem, essa fonte de abastecimento para as bombas da Corsã, porque a barragem sempre tem um nível, a gente mantém um nível de água adequado para poder também levar isso em conta. É uma cor que a gente tem. Então, assim, fazer a gestão com um mandando é uma coisa. Uma empresa, enfim, que tem um capataz. Nós temos em torno de 140 famílias, trabalhadores da agricultura, que fazem parte dessa gestão. E aí um quer plantar mais cedo, o outro quer plantar mais tarde, eu quero água hoje, não, mas hoje eu não quero água, mas aí enche a lavoura e a água não pode sair, enfim. Então fazer essa gestão coletiva, né, sem participação praticamente nenhuma do Estado, principalmente o que se refere à manutenção da barragem, né, a gente tem tido bastante desafios em fazer a manutenção, que é uma estrutura antiga, uma estrutura que tem suas deficiências e precisa permanentemente ter manutenção. Né? Ok, já encerrando. Então, e reforçar que a correlação ela é permanente entre a gestão dos recursos hídricos, seja para consumo humano, né, para produção. Evidentemente que o destaque é do arroz, não é só arroz que tem muita produção de bovinocultura de corte, tem muita horta, tem muita fruta, mas o destaque de fato, por causa da outorga, a irrigação, é do arroz.
Destacar ainda que esses 1.600 hectares, né, existe mais área, área passível de ser produzida para arroz. Porém, a gente tem esse limite, que é um desafio nosso de qualificar cada vez mais a gestão, com o potencial talvez um dia de aumentar essa área, né? A gente ainda usa muita água para irrigação e que a gente entende que se houver uma qualificação dos agricultores, a gente possa diminuir o uso da água e aumentar a área plantada. Quem sabe, mas isso depende também de fatores externos. Para encerrar, eu gostaria de lembrar nós, durante as enchentes de maio, como nós não fomos atingidos pelas águas das nossas moradias, nós nos mobilizamos para produzir marmitas, alimento para as famílias dos assentamentos, principalmente de Eldorado, que foram muito atingidos, né? E nesse processo, a gente já tinha uma relação muito forte com o Greenpeace. Inclusive, gostaria que anotassem, tem um filme bem legal, assim, que eu acho que vale a pena, tem na Globoplay, tem outras plataformas, chama-se Antes do Prato. Trata de experiências de produção de alimentos agroecológicos no Brasil. Enfim, eles ligavam e perguntavam para a gente assim, o que vocês estão entendendo, o que vocês acham que vai ser a lição de tudo isso que está acontecendo? Eu falava, nenhuma. Mas como assim? O povo não vai ter nenhuma lição com o que está acontecendo com as enchentes? Eu dizia, olha, pelo histórico que nós temos, com tudo que tem acontecido, tudo bem que a tragédia foi muito grande, mas lição à sociedade, entendo que vai passar 2, 3 meses, não vai ficar lição. É só a gente ver os resultados das eleições, praticamente confirma, né, esse dizer que eu já dizia lá, não só eu, mas lá em maio a gente dizia que entendia que a sociedade não teria muitas lições. Então, infelizmente, a gente entende que não ficaram lições com toda essa tragédia que ocorreu ali. E dizer que é um desafio permanente, né, essa questão da gestão coletiva dos recursos hídricos, uma gestão que leve em conta as demandas, né, particulares, mas sempre tendo esse olhar macro, né, porque assim como há um lote, ao meu lote de produção aqui, esse lote faz parte de um macro, que tem a ver com a proteção ambiental, tem a ver com as características regionais, tem a ver com os vizinhos, né? O que a gente faz no assentamento repercute na vizinhança. Então é isso. Obrigado pela oportunidade. De fato, a gente vê que para que isso dê certo, precisa dessa união, né? O pessoal dali, desse assentamento, tem que estar bem unido, todo mundo com o mesmo objetivo, né? Porque a gente sabe que com vizinho sempre é difícil, né? E conseguir juntar todo mundo com o mesmo interesse e a mesma vontade de que dê certo, aí sim a coisa funciona, né? Então, parabéns aí também pela experiência que vocês nos passaram. Vamos passar agora a Joyce Nelly, então, faz a sua apresentação. Bom, boa tarde. Primeiro, gostaria já de agradecer também ao Paulo, ao Robson, os colegas aqui da ABS, ao SENGE também pelo espaço. Agradecer em nome do DEMAI o convite. Quando chegou a ser então, falar um pouquinho sobre... Aí, vou ver se eu vou acertar. Pode ser, a gente fez. Falar um pouquinho então desse lugar de fala, né, dos usuários, e quem vem aí de uma história de comitês de bacia, como eu venho com Cardoso e um pouco também no comitê do Guaíba, a gente precisa, e tendo em vista os últimos acontecimentos, foi muito citado aqui a questão da inundação, a gente verifica que vivemos tempos anunciados há muito tempo, né? O que a gente falava de mudança climática, de emergências climáticas, na época que eu cursava ainda a graduação, hoje se desenha na nossa frente, e muitos dos assuntos que a gente vem abordando são assuntos que na esfera da discussão dos recursos hídricos, elas são muito antigas.
proteção de mananciais, os órgãos colegiados, que tem todo o papel de definições, de acompanhamento, também de resoluções quanto aos usos, né, dentro dos vários interesses dos usuários. Então, eu vou falar um pouquinho como usuária, estando à frente do processo de tratamento de água do DEMAI, e também um DEMAI que está inserido dentro do contexto, né, do município de Porto Alegre, que é uma autarquia, e também assim, do que a gente tem verificado das próprias transformações das políticas, tanto na área de saneamento, que é a gênese, né, da política de recurso hídrico, é uma coisa quase que indissociável. E falar um pouquinho então de como é que a gente vê o papel do usuário, o abastecimento, aí, companhias de saneamento, autarquias, e os prestadores de serviço, que agora tem entrando muito também aí no mercado a questão dos prestadores privados. Qual é o papel que esses indivíduos, essas PJs, essas autarquias têm dentro do contexto da política de recurso hídrico, né? Que a gente sabe que tem sofrido aí, por parte especialmente do Estado, o enfraquecimento, né, quanto ainda aos agentes aí que participam. Então, vou começar a minha fala tendo por essa premissa, né, o lugar de fala de quem trabalha com abastecimento, tá? Pode passar. Então, falando um pouquinho de água, né, a gente sempre acha que, quando era criança, a gente sempre achava que água, eu acho que eu ainda aprendi que ele era um recurso inesgotável, eu acho que era essa expressão. E com o passar dos anos eu vi que me venderam uma falácia, quando eu ainda era muito criancinha, né, falando de educação ambiental. Existe sim um quantitativo gigante de água no planeta, mas a gente sempre tem que pensar em termos de disponibilidade, seja de estado físico e de característica também físico-química, né? Se salgada, se doce, se superficial, se subterrânea, se acessível, né, para consumo, para captação. E aí, quando a gente começa a olhar esse cenário, a gente vê que, na verdade, o quantitativo de água doce não é tão expressivo assim. Em que pese que a quantidade global ela seria suficiente para suprir a demanda de consumo do que a gente ainda tem hoje aí no planeta, ela não está distribuída de forma igual, né? E tem estados bastante diferentes. Muito dela está imobilizada, né, nos glaciares e permafrost, como a gente chama também, e muito também na água salgada, que daí é uma demanda de tratamento muito diferenciado e muito mais custoso, né? Já muito usada nas regiões que tem uma carência absurda de água doce, como por exemplo a parte ali mais onde tem muito deserto, então já tem os tratamentos por dessalinização bastante avançados. Mas no geral, o que a grande maioria da população do planeta tem acesso, né, mais rapidamente, é água superficial advinda de rios, de lagos, né, de vertentes, de poços, né, no interior do Rio Grande do Sul ainda conta muito com questão de poços tubulares profundos. Então, na verdade, essa é a primeira premissa, né, desses bilhões de metros cúbicos, a gente tem que avaliar bem o que efetivamente está ao alcance da nossa mão, do ponto de vista de localização e também de custo para tratamento e transformar isso em água para consumo humano. Esse mapa eu tirei de uma página da NASA, ele é de um estudo que acabou em 2009, e ele mostra um pouco da distribuição e, digamos assim, da situação global, né, dessa água passível de consumo humano, né, água doce. E aí a gente vê como a América do Sul, aqui no nosso continente, como o Brasil está amado por Deus, como diz a música, né? Abençoado por Deus. A gente efetivamente está numa região de muito conforto de quantidade, seja de água subterrânea e superficial, né? O Brasil também, com a parte da bacia amazônica, tem dentro acho que nós temos 16% da água potável do planeta está localizada na nossa região aqui da América do Sul e mais especificamente na área do Brasil. Então, isso nos leva a verificar justamente que em outros locais aí do globo a situação já é muito mais crítica, né? E essa pressão agora está chegando um pouco mais forte aqui em função dessas alterações climáticas, a gente está começando a sentir um pouco mais.
Esse aqui é uma imagem de um dos rios ali da Amazônia, sempre muito cheios, né? Mas agora a gente até tem verificado na mídia como o pessoal lá da parte do norte tem sofrido com a questão justamente de redução dos níveis, né, desses mananciais. E justamente a bacia amazônica é a que tem maior capacidade de armazenamento, aí, com 850 mil quilômetros cúbicos de água, né? Um volume muito grande. Então, claro, esses números podem ter um pequeno desvio, né, dependendo muito de como foi feita a medição, da época, né, se período de mais chuvoso ou não. Mas, em média, é isso. Então, o Brasil realmente ele vive uma situação de quantidade e disponibilidade, uma quantidade, em termos de território, muito grande, né? Pode passar. Mas, quando a gente avalia o mapa, né, brasileiro, a gente se dá conta de que a gente não tem uma situação tão confortável assim quanto nação, né? Se a gente pegar, por exemplo, regiões do Nordeste, eles têm uma média per capita de consumo e disponibilidade hídrica comparáveis à região do Saara, por exemplo, 50 metros cúbicos habitante por ano. É muito pouco, muito pouco. Quando a média mundial é 5.100. Então, na verdade, as políticas da área de recursos hídricos, a gente olha assim as divisões, né, estados, municípios, e aí eu sempre, como eu venho da área ambiental também, a água, se a gente só fala em bacia hidrográfica, né, a gente tem que fazer planejamento sempre em nível de bacia, senão a gente não consegue atingir o objetivo mais básico, que é manter quantidade e qualidade de água. Né? Então, as políticas são municipais, mas a gente precisa das governanças intermunicipais, um papel muito forte em nível estadual e também de política federal, né? A gente vê que a ANA tem um protagonismo bastante grande, seja na parte de formação, né? Todo o monitoramento da parte de níveis dos mananciais, eles têm um histórico e uma rede de monitoramento bastante efetiva, né? Que as empresas e companhias de saneamento, as autarquias usam bastante como subsídio de trabalho, tá? Bom, eu trouxe alguns números, né, mas quando eu estava montando a apresentação, eu tenho um colega biólogo que ele me disse: Joyce, mas eu acho que tu está levando dados que já podem estar distorcidos, né? Aquele último estudo da NASA, por exemplo, ele pegou dados até 2009. Extremamente relevante, sim, mas a gente sabe que de 2010 para cá a gente vem passando aí por, né, bastante apuros, especialmente depois de 2015. No que tange a questão de aumento de temperaturas do planeta, né? A gente vem, todo mês a gente vê uma nova matéria na mídia falando de que algumas regiões batem novos recordes históricos de temperatura, de estiagem. Em outras regiões a gente verifica uma quantidade absurda de inundações, né, dos mais variados continentes. Então é certo que quando a gente pensa em planejamento e gestão de águas, a gente está passando por uma situação de mudança, né? Por exemplo, Guaíba, a gente viu agora depois da inundação, tem que ser feito e retomada toda a batimetria do Guaíba, porque a gente, em alguns pontos, pela prática do dia a dia, das nossas captações, a gente já sabe que o canal, em determinados pontos, ele já tem um assoreamento de pelo menos 1,5 metro. Então, a gente precisa ter esses dados na mão para poder fazer uma boa gestão do nosso processo e carrear isso para as políticas públicas, né, seja de recurso hídrico, seja de saneamento. Só para a gente separar um pouquinho o que é uso não consultivo e consultivo, eu sempre trago para que a gente entenda, quando a gente fala de usuários, a gente precisa entender, né, os usos para a recreação, navegação, que são os usos que não afetam a quantidade disponível no manancial, portanto não consultivo. E o uso consultivo, que é aquele que as empresas de abastecimento fazem, né, as áreas da indústria, da irrigação, que é efetivamente captar, fazer o seu uso como matéria-prima, né, dentro do seu processo, e depois devolver isso na forma de um efluente tratado, né? Então, a gente, com base nos consumidores de uso consultivo, que a gente tem que fazer as políticas e as ações mais efetivas do ponto de vista de controle de qualidade dos processos, para que a gente tenha o mínimo consumo ou o uso mais consciente possível, tá?
Porque se nós não tivermos um uso, digamos, esclarecido do ponto de vista de quantidade, nos processos industriais, de irrigação e também do setor de abastecimento, a gente vai em algum momento prejudicar os outros usos, né? Seja porque não consegue ter uma vulnerabilidade para um evento esportivo, não consegue ter calado para que as embarcações passem. Então, na verdade, assim, quando a gente fala o pessoal que trabalha com educação ambiental, a gente, na verdade, está num todo e que a gente não está separado, né? Somos bem dependentes das ações entre os que estão usando o mesmo espaço. Aqui eu trouxe um gráfico, e até eu estava comentando sobre a questão da irrigação, né? É o que mais retira em quantidade, né? É o maior uso que a gente tem registrado na maioria dos locais e nações aí. O consumo de água para o setor de agricultura, pecuária, ele também é um uso bastante considerável, né? O abastecimento humano, na verdade, urbano, ele vem logo depois. Então, vocês vejam o significado, a relevância de se atacar com políticas públicas efetivas, seja na parte de regulação, seja na parte de educação ambiental, seja na parte das licenças de operação, as licenças de instalação, você ter esse olhar de que é um setor que ele vai ter uma demanda maior e, portanto, deve ter um controle também maior, né? Depois o abastecimento humano rural, com apenas 1,6%, e que também tem produção, né? Assim como os que são irrigados. Então, a transformação, vou falar um pouquinho mais adiante, a transformação dos métodos produtivos em qualquer área, seja industrial, seja de tratamento de água, de esgotos, ela é muito importante porque a gente precisa reavaliar, né, todo o nosso input dentro dos processos de indústria, avaliar os inputs e também o nosso processo em si, tendo esse olhar, né? Resíduo, efluente, consumo de insumo, consumo energético. A gente precisa ter isso muito bem equalizado, não só do ponto de vista de gestão de orçamento e de custo, né, para esse processo, mas também de recolocação do meu processo dentro da sociedade, né? Eu preciso fornecer uma água tratada que também leve, eu sempre digo saneamento é a gênese de política de recurso hídrico, que leve isso no seu DNA. Então a gente precisa maximizar a produção, reduzindo o consumo e geração de resíduo, né, resíduo de processo. Aqui eu trago um pouquinho então da questão do planejamento, né, das ações, aí quando a gente fala da área de saneamento, especialmente. Sim. Como eu já tinha falado, então a gente vem falando, o pessoal trouxe aqui, a bacia hidrográfica, ela é a unidade de planejamento, de discussão e de tomada de decisão, né? Já então preconizada pela legislação, a Política Nacional de Recursos Hídricos de 97. E aqui é que isso, né, a gente marca aqui a questão dos comitês de bacia, que eu já tinha falado anteriormente, e como esse casamento, digamos, da política de recursos hídricos com o marco legal de saneamento, ele é crucial nesse momento, né? A gente tem uma política nacional de saneamento. O marco legal, ele trabalha muito a questão de metas e indicadores de atendimento dos serviços, mas a gente precisa começar a trazer muito mais próximo o papel do marco legal de saneamento frente à política de recursos hídricos e também à política de meio ambiente, né? Que são coisas indissociáveis. Então aqui alguns dos objetivos, né, básicos, que é assegurar a atual e futura geração necessária e disponibilidade de água. Em quantidade e qualidade, então acho que aqui reside, né, o grande desafio. Utilização racional integrando os usos e prevenção e defesa contra os eventos hidroecológicos de origem natural, né? E aqueles também decorrentes do uso inadequado, que a gente sabe que é a questão onde a gente precisa atacar como Estado, né? Garantir o desenvolvimento de uma forma que a gente consiga
garantir às futuras gerações quantidade e qualidade, né, de acesso ao recurso. Então, falando um pouquinho de governança, que eu trouxe para a gente, né, acho que é sempre importante a gente rememorar e lembrar os objetivos do desenvolvimento sustentável, especificamente o objetivo 6, pode passar. Aqui eu trouxe um recorte, tá, no indicador 6.3, que fala do papel, seja do usuário industrial, do usuário de abastecimento, ou também do usuário na sua residência, né, a gente como cidadão lá na nossa casa, onde a gente fala de redução de resíduos, né? Tá, mas aí a gente fala de que tipo de resíduo? Quando a gente fala de água e resíduo, os mananciais, na medida que eles precisam estar livres, então o controle de resíduos líquidos, efluentes e resíduos sólidos também é uma parte vital dentro da política de saneamento, né? Então, quando a gente fala de proteção de manancial, proteção da água, a gente precisa lembrar que a política nacional de resíduos, ela precisa conversar e casar com as políticas de saneamento e de recurso hídrico. São coisas indissociáveis. E a gente viu agora na inundação um momento do sinergismo, né? Então, a partir do momento que o Guaíba sobe o seu nível, chega a 5 e alguma coisa, eu comecei a perder a capacidade de bombear água bruta para tratar no Menino Deus. Ou seja, a altura do poço, tá, ela nivelou, a Guaíba começou a subir, então ali eu comecei a perder uma captação pela subida do Guaíba, e aí você sai na rua, você vê que aquele resíduo que às vezes alguém jogou, uma lata, uma garrafinha, aquilo vem junto, então... Dentro da inundação, um dos grandes problemas que a gente teve de fazer gerenciamento a todo momento era resíduo. Veio muito resíduo, né, na corrente, então isso se depositava e a gente passou acho que 40 dias para conseguir manter abastecimento, fazendo remoção absurda de material de vegetação. Então, para ver como as coisas realmente, drenagem, resíduo e água e esgoto não são indissociáveis, né? Aqui um pouquinho, então, que eu acho que é uma dos principais papéis do usuário saneamento quando a gente fala de água. É promover coleta e tratamento, de esgoto. Eu acho que isso especialmente no Brasil, a gente está vendo os índices aqui, o Rio Grande do Sul aqui marca 36, alguma coisa, né? Não enxergo aqui direito. 36. 36, né? E no Nordeste a gente tem índices ainda mais baixos. Então, esgotamento sanitário, ele é o fechamento do ciclo do saneamento, né? Quando a gente senta para discutir, por exemplo, ações na água, a gente sai do lago e volta para o lago, né? A gente começa na captação de água bruta para o tratamento e termina na devolução do efluente tratado. Então, na verdade, garantir qualidade e quantidade para as gerações futuras é garantir saneamento com esgotamento, né? E agora também a gente vê que no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, frente a essa mudança do comportamento do clima, a questão da drenagem também ela ganha um protagonismo de outra magnitude. Aqui são alguns dados que eu trouxe do PMSB 2015 do DEMAI. A gente está em processo de contratação da atualização. Alguns investimentos necessários não estão a valores de hoje, são valores de 2015. Então, para a parte de abastecimento de água, eram 926 milhões e 1 bi e 700 milhões para a questão do esgoto. Hoje, né, a valores de hoje já um pouco maior, e considerando agora também com o desafio da drenagem em torno de 5 bilhões para a parte, especialmente de macro drenagem na cidade. Então, a gente sempre vê que, quando a gente fala de governança, a gente precisa pensar numa área para adquirir. Tinha o Cláudio Jaconi, que era o proprietário de área da região da Estância Grande, ali que fica dentro da APA do Banhado Grande atualmente. Tinha uma área para vender de cerca de 12 a 15 hectares. Meu pai não tinha dinheiro para comprar a área, foi negociar com esse amigo. O amigo foi irredutível, falou: vendo tudo, não vendo nada. Ao invés de desistir do sonho, meu pai foi atrás de primos da minha mãe para convencê-los a comprar em conjunto. Convenceu esses primos. Um primo comprou 6 hectares, outro primo comprou 4, outro primo comprou 3. Meu pai e minha mãe adquiriram 1,5 de área apenas, né? A menor parcela de área por uma indisponibilidade econômica. E desde o início,
quando a gente começou a ter essa área dentro da... que depois se tornou a Quinta da Estância, minha mãe dava aula no Instituto de Educação em Porto Alegre, e ela gostava de dar aula na Redenção, que é o parque que fica ao lado do Instituto de Educação, né? Sair da aula de português na Redenção é algo bem disruptivo, porque normalmente era gramática e quadro negro, aquela coisa mais chata e formal, cartesiana. E ela levava as turmas dela, que ela dava aula, para fazer o passeio no sítio da professora Sônia. Exatamente para ter esse contato. Passeios gratuitos, sem custo nenhum, não era um modelo de negócio. E ela começou a perceber que esses estudantes, eles mudavam a forma deles verem o mundo. E aí eu coligo aqui com um painel anterior, ali, que foi de educação ambiental, que eu achei maravilhoso também. E ela começou a perceber que esses alunos mudavam a forma deles verem o mundo e também a forma deles se relacionarem, tanto com as questões de consumo de água, consumo de energia, separação de resíduos e tantas outras coisas que são tão importantes. E daí, em 92, minha mãe parou para pensar quem é que eu estou beneficiando hoje com essas experiências que eu acredito que são transformadoras. E ela percebeu que ela estava beneficiando só os filhos dela e os alunos. Ela pensou, como é que eu posso expandir isso para mais pessoas? E daí ela teve a ideia de fundar a Quinta da Estância. Começamos lá com 15 escolas visitando a fazenda no primeiro ano, 1.500 visitantes, tínhamos 2 monitores, que era minha mãe e minha tia, que atendiam os grupos. A fazenda cresceu, hoje são 125 hectares de área, nós temos mais de 90 monitores, professores de diversas áreas, muitos com mestrado e doutorado nas áreas, para exatamente trabalhar não só questões específicas de educação ambiental, mas bem mais amplas. E eu trouxe isso porque quando eu pergunto para minha mãe, o Eduardo trouxe minha mãe, a Sônia, né, foi receber vocês, quando o pessoal fala, a senhora é proprietária da Quinta da Estância, ela sempre fala, não, eu estou responsável pela Quinta da Estância. Mas por que isso, né? Quem é que já foi na Quinta da Estância uma vez, pelo menos? Você já foi, não? Eu acho que eu participei das primeiras escolas que foram. Vocês vão se lembrar da figueira, que é o símbolo da Quinta da Estância. Figueira de 350 anos ali, há uma expectativa de que ela tenha essa idade toda, né? Uma grande árvore frondosa. E por que minha mãe não é proprietária da Quinta da Estância, ela não é responsável pela Quinta da Estância, né? Porque não fomos nós que plantamos aquela árvore. Nós estamos lá há um pouco mais de 40 e poucos anos. Alguém cuidou daquela árvore e manteve ela por 350 anos. Assim como aquela terra não é da minha propriedade. Aquela terra é a natureza. Essa água que nós estamos bebendo aqui, hoje, ela não foi fabricada pela água da pedra, ela foi extraída pela água da pedra. Essa água que nós estamos bebendo aqui hoje é a mesma água que os dinossauros beberam há milhares de anos atrás. Porque a água não veio do espaço. A água que tem no planeta é a mesma que sempre existiu no planeta, em diferentes formas. Pode estar congelada, pode estar em formato de vapor, pode estar em formato líquido. Mas como a gente vai se relacionar com esse bem, é que faz toda a diferença. Como eu vou deixar essa água depois que eu a utilizar? Para minha sobrevivência ou para o meu uso. O Uli trouxe ali a questão das fábricas, né, que utilizam água. Existe ali um conceito de água virtual, né, que o pessoal chama água virtual, não tem nada de virtual, foi utilizado. Água virtual é um conceito de água, dos produtos, né? Quanto tem de água nesse casaco que eu estou vestindo? Quanto tem de água nesse sapato? Quanto tem de água nos produtos que a gente está produzindo e consumindo? E o nosso papel como consumidores não é só fechar a torneira quando a gente escova os dentes, fechar o chuveiro quando a gente vai se ensaboar e colocar shampoo no cabelo. Isso também e é fundamental. Mas o nosso papel é também de nos informar e informar as pessoas. Nos informar com relação à pegada hídrica, e não é só a pegada ecológica que existe, a pegada hídrica, que é o quanto a gente consome de água dentro do nosso dia a dia, nas mais variadas atividades que nós realizamos, mas também o quanto é que eu estou produzindo, quanto é que eu estou consumindo de água para fazer os meus produtos. Por exemplo, a gente trabalha na Quinta da Estância, a gente tem lá, a gente trabalhava, quando a gente tinha fazenda para uso doméstico, nós tínhamos as fossas sépticas, né? Com a Quinta da Estância a gente criou lá uma unidade biológica de tratamento de efluentes, que trata a água, e essa água depois é utilizada para irrigação de pastagem animal e tantos outros usos, para devolver essa água de forma mais pura possível para o ambiente natural, para ele entrar no ciclo de novo, né? Nós estamos ali, como o Uli comentou, os vizinhos, estamos ali dentro da APA do Banhado Grande, que é uma das maiores áreas de preservação ambiental do estado do Rio Grande do Sul.
ele está essencialmente na região metropolitana de Porto Alegre, dentro da área mais densa em termos populacionais do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem ali uma demanda de consumo de água para abastecimento muito maior do que qualquer outra região. Faz toda a diferença como a gente mantém a água que a gente utiliza, como ele trouxe aqui com relação ao Rio Gravataí, que ali é a principal bacia aqui dentro da APA do Banhado Grande. O principal rio é o Rio Gravataí. Várias nascentes permeiam as nossas áreas, diversas nascentes, e a gente tem que manter elas o mais pura possível para que esse abastecimento ele tenha qualidade lá na ponta. Para que o DEMAI, para que a Corsã tenha que utilizar menos químicos para conseguir deixar essa água de forma mais pura para que nós consumimos. Porque essa água ela vai ter mais qualidade para a nossa vida e ela vai ter menos custo também. São os dois grandes índices, né? Há tempos atrás, nós recebemos uma solicitação de alunas de doutorado da URGS. Elas estavam realizando uma pesquisa de lagostins de água doce, que é um bioindicador de qualidade de água. E eles estavam procurando, na bacia do rio Jacuí, esses animais. Eles estavam há 4 meses fazendo uma pesquisa para identificação de lagostins de água doce. Eles tinham identificado 4, tinham conseguido pegar 4 lagostins. Daí elas estavam conversando com o pessoal do IBAMA, a gente tem uma parceria grande com relação ao IBAMA, Brigada Ambiental, Polícia Federal, com relação à recepção de animais envolvidos com tráfico de animais silvestres. E o IBAMA falou assim, não foram lá na quinta da instância para verificar como é que, se vocês não conseguem fazer essa pesquisa lá, eles sempre recebem os pesquisadores e tal. Não, a gente não foi. Elas vieram, nos procuraram, a gente tem um arroio, uma nascente, que são uma das formadoras do Rio Gravataí, um pequeno trecho. E simplesmente eles, em pouco mais de 40 metros, eles identificaram mais de 50 lagostins de água doce, dentro de uma área de turismo, que normalmente tem a pecha de impactar negativamente no ambiente, mas recebem muitos visitantes, mas onde é que está indo a água, como é que está sendo tratada, tudo depende da tua abordagem. Tudo depende de como tu escolheu desenvolver a tua atividade. E não é um fator, e é um fator de escolha. Isso é um fator de escolha. Com as tecnologias que a gente tem hoje, com a informação que nós temos hoje, é fator de escolha. Se tu queres ter uma empresa ou um negócio que impacta negativamente o meio ambiente e depois tu vai tentar compensar essas questões negativas com práticas, entre aspas, ESG, e que estão totalmente dissociadas da tua atividade principal, e eu digo, 90% das ações humanas, elas praticam essa política. E eu não estou falando de empresa privada, estou falando de todo tipo de entidade. O que elas fazem? Elas têm as práticas ESG desligadas da espinha dorsal do negócio. Elas têm a espinha dorsal do negócio com externalidades negativas e tem ali as práticas ESG quase compensatórias para o psicológico dos gestores com relação aos impactos negativos que eles geram. O que a gente tem que fazer é deslocar essas práticas de ações de sustentabilidade ESG para a espinha dorsal do negócio. Porque, para nós, ESG, da quinta da instância dos Oliveiras, para nós, ESG e sustentabilidade não é o que tu faz com o dinheiro que tu ganha. É como tu ganha o teu dinheiro. E isso faz toda a diferença. Ou seja, tu não vai precisar doar, a empresa não precisa doar, ou a entidade não precisa doar 10% do seu faturamento para ações tal. Eu quero que 100%, 10% do seu lucro, para ações compensatórias. Eu quero que 100% do faturamento dela tenha externalidades positivas. Porque o impacto vai ser muito maior. Porque ela vai estar produzindo produtos que estejam alinhados ali com os 17 ODS, que é uma agenda global, e aí vem um outro conceito, né? O conceito de olhar global e agir local. Eu não invento agendas de ESG e sustentabilidade. Senão eu poderia ganhar um prêmio Nobel. O que eu olho? O que está sendo feito no mundo? ODS. Dentro do que está sendo feito no mundo, como é que eu posso contribuir dentro dessa agenda? E não é contribuir com os 17 ODS, é contribuir com as agendas que tu tem aderência. Teu negócio tem aderência. Tem negócios que são mais amplos no impacto, né? Se tu fores entrar no site anglobalcompact.org, que é o site do Pacto Global das Nações Unidas, colocar em stakeholders, os relatórios de sustentabilidade e de ESG da quinta instância e da instância dos Oliveiras são publicados dentro do site da ONU. E eles avaliam os 17 ODS em cima das ações que a gente realiza. A gente tem que submeter esse relatório anualmente.
porque senão tu perde essa participação. Né? A única forma de tu entrar com o CNPJ, não sendo governo dentro das Nações Unidas, é através do Pacto Global da ONU. E dentro daquela análise, se tu entrar no nosso site, dentro do nosso site a gente tangencia 15 dos 17 ODS. Dentro do site da ONU, os caras avaliaram que a gente tangenciava 16. A gente foi mais chato que os caras. Porque, tipo, tem algumas questões ali, proteção de oceanos, por exemplo, que a gente não impacta, porque eu não tenho oceano, não sou banhado pelo oceano. Mas daí tu pode falar, não, mas poderia fazer, Rafael, se tu fizesse uma ação de patrocínio de limpeza de praia. Pô, isso é greenwashing na minha análise. Não tem nada a ver com o meu core. Eu vou estar fazendo uma ação para mim ter um vizinho dentro de um dos ODS. Isso não é uma visão de longo prazo, dentro do olhar de ESG e do triple bottom line. Né? Então, o nosso olhar é sempre de longo prazo. E como é que a gente faz isso? Não adianta ser uma ilha de ESG, uma ilha de ações legais dentro de uma esfera de 125 hectares, ou de quantos mil hectares vocês têm lá? Ou 9.400 hectares, ou toda a APA. Mesmo que toda a APA seja uma ação 100% sustentável, a gente não vai conseguir mudar a realidade. Por quê? Porque a natureza não respeita essas divisões. Né? Então eu tenho que disseminar isso. E esse é um papel fundamental e que a ABS faz com muita propriedade, que é disseminar as práticas de ESG de sustentabilidade. E que a gente faz na quinta instância através da educação ambiental também. E através da recepção de milhares de estudantes de todo que é canto. Não só estudantes relacionados a escolas privadas, mas públicas, alunos gratuitos, a gente recebe gratuitamente, a gente recebe 2.000 alunos por ano. Só em projetos de subsídio, que a quinta instância paga parte do passeio para os alunos, são mais de 20.000 alunos por ano. A gente recebe subsidiados com valores abaixo dos custos para escolas públicas carentes. Então são vários projetos na parte que o pessoal perguntou ali sobre inclusão. A gente tinha, hoje a gente tem monitores específicos para atendimento do espectro autista, síndrome de Down. A gente tinha uma dificuldade, a gente tem atividades para cegos também. A única atividade que nós não tínhamos para pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, era a trilha ecológica. Era a única atividade que a gente não tinha porque eu não podia suprimir árvores para passar uma cadeira de rodas, por exemplo. E a gente conseguiu, depois de muito estudar as áreas, a gente conseguiu um trajeto que a gente conseguiu criar um projeto Trilha para Todos, que é uma trilha multiacessível, daí sim, para cadeira de rodas, pessoas cegas com linha guia e placas em braille e um monitor fazendo audiodescrição. Nós somos um dos únicos locais também com monitoria em Libras, linguagem brasileira de sinais para surdos. Então, e além desse atendimento específico para espectro autista e pessoas com Down. Então, esse olhar da responsabilidade nossa como consumidores, ele vai muito além do que simplesmente o nosso olhar do consumo diário. Além do uso de tecnologias, por óbvio, a gente tem tecnologias hoje que conseguem reduzir o consumo de água e manter a qualidade de vida, porque a gente não quer voltar para as cavernas, né? A gente quer manter a nossa qualidade de vida, claro, mas a nossa qualidade de vida, ela tem que ser mantida não no curto prazo, ela tem que ser mantida no longo prazo. A gente quer perenidade, a gente quer manter essa qualidade no longo prazo. Como é que a gente vai manter essa qualidade no longo prazo se a gente não adequa o nosso consumo à capacidade de fornecimento também de água das bacias, né? E isso entra esse conceito também das bacias, que é muito mais amplo, que é uma administração coletiva das bacias, né? Não uma administração de um determinado município. Essa questão de responsabilizar os municípios com relação às gestões e as ações relacionadas às enchentes que nós tivemos, a catástrofe climática que nós tivemos, que foi a maior do Brasil, nós temos que falar, e nós somos o primeiro estado que nós temos migração de pessoas por mudanças climáticas. Porque nós temos regiões e bairros inteiros de cidades do estado do Rio Grande do Sul que vão ter que modificar o seu local. Por quê? Porque aquele local não é mais apto para ser utilizado. E por que não é mais apto? Porque não era apto. Essa é a verdade. Porque senão não se analisou que os povos tradicionais não moravam por ali. Por quê, né? Porque, por óbvio, era cíclico, de X em X anos, aquela área automaticamente ela fazia parte do leito do rio periodicamente. Então, isso tudo são impactos que a gente tem que se planejar. Então, a mensagem assim, que eu gostaria de deixar aqui, finalizando já, com o tempo ok, é o seguinte: a natureza ela não respeita as nossas divisões geopolíticas de propriedade privada.
Ela não sabe que aqui terminou a Quinta da Estância, que ali começou o assentamento dos filhos de Cepé. Ela não sabe que aqui terminou Viamão e ele começou Porto Alegre. Ela não sabe que aqui é o Rio Grande do Sul, Brasil, e que ali é o Uruguai, Argentina ou Paraguai. Ela não sabe, ela não reconhece essas divisões. E a gente tem que entender para trabalhar em conjunto para que as nossas ações também tenham esse impacto mais amplo. Por isso que aquecimento global não é aquecimento municipal, estadual ou regional. As mudanças climáticas estão aí. Se nós não tivermos uma ação como comunidade do planeta, a gente certamente não vai ter resultado. Mas como é que começa essa ação? Na minha casa. Eu tenho que arrumar a cama primeiro, para depois me preocupar com os outros. Então temos que disseminar nos nossos contatos familiares, nas nossas comunidades, essas ações de consumo consciente, mas também cobrar de entidades maiores para que elas tenham ações organizadas mais amplas entre comunidades internacionais. Obrigado. Destacar o trabalho feito na instância, com certeza totalmente aderente, né, a essas questões da pauta ambiental, né, que é o trabalho, por mais empreendimentos dessa forma aí, vão ser muito relevantes, né, para que a gente tenha um ambiente mais preservado. Vamos abrir a questões. Alguém do público quer fazer alguma questão? Eu vou começar então, vou fazer uma. Anotei aqui, deixa eu ler para mais fácil. A Declaração Universal dos Direitos da Água reúne 10 artigos para serem refletidos e postos em prática a fim de criarmos soluções e resoluções que preservem esse bem tão valioso. Um desses artigos diz que a gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Como buscar esse equilíbrio entre as necessidades de proteção e preservação dos mananciais e as necessidades dos usuários da água? Difícil, né? Eu acredito que esse equilíbrio, na verdade, ele parece mais distante quando a gente olha à luz de como como a sociedade se organizou, né? Aqui a gente estava conversando sobre várias mudanças de paradigma, de conceitos, e mudança, inclusive, quando a gente fala de educação ambiental, a gente mudando a concepção de valores, acho que é muito mais profundo, para que a gente, por exemplo, consiga ter sustentabilidade ambiental, né, dos recursos, água, a parte de toda a parte ambiental. É preciso que a gente também, na verdade está levando da natureza aí uma chamada com essas mudanças climáticas, mas na verdade isso aí é consequência da vida que a gente escolheu viver há muito tempo. Então a gente não vai, por óbvio, retroceder, mas a gente precisa incorporar novas práticas, né? Na medida que a gente incorporar novas práticas no fazer nosso diário, assim, nas escolas, no produto que eu escolho, se aquele produto foi pensado e criado e a lógica de consumo dele está voltada para uma subsistência do ambiente, né? O custo de manutenção também dos compartimentos ambientais, ele precisa estar atrelado aos produtos, por exemplo, né? A questão do ecodesign, criar políticas de subsídio e valorização para esse tipo de ação, né? Então eu acredito que esse tripé econômico, social, enfim, e ambiental, ele é perfeitamente equalizável na medida que a gente começa a reavaliar as nossas práticas, né? Por óbvio que não é uma coisa fácil e não se faz uma geração para outra, né? Mas a gente já vê aí também surgindo uma gurizada boa, né? E mesmo a gente que já está há mais tempo aí na vivência, enxergar diferente isso na medida também que você passa por esses momentos de sofrimento, de inundação, nem sempre fica o que a gente gostaria que ficasse, né, de aprendizado, mas a gente sempre tira alguma coisa, né, dos momentos difíceis.
Então, acredito que a gente vai conseguir evoluir, sim. E na medida que a gente incorpore essas novas práticas, a gente consegue, sim, manter esse tripé, aonde, na verdade, a parte econômico-financeira ela é integrante da manutenção da parte ambiental, social. É um sinergismo, né? Acho que a gente consegue chegar lá, sim. Só contribuir brevemente, mas entendo que é política pública de Estado. Nós precisamos tratar a questão da garantia da segurança hídrica, né, para todas as populações. A gestão disso de forma a dar prioridade, né, que nós falávamos no painel anterior, em justiça ambiental, isso se garante com política pública de Estado, executar políticas públicas de Estado. Não permitam que grandes corporações, por exemplo, tomem posse, enfim, propriedade da a água. É um bem do Estado. Acho que isso no nosso país é uma concepção fundamental, né? A outorga da água, ela é um bem do Estado, e para isso tem que ter política pública. Então, não sei se já foi tocado aqui no evento, mas, por exemplo, no Comitê do Gravataí, a gente aprovou agora, há poucos dias, inclusive, numa reunião no assentamento, a cobrança pelo uso da água. Então, isso é política pública, isso precisa ser reproduzido, isso precisa ser executado, de forma que as pessoas compreendam de fato que, bem como o Rafael falou, a água não tem produzir água, a água é o que nós temos. Como é que a gente vai fazer esse gerenciamento? Eu entendo que, garantindo o acesso, né, como um direito universal, a gente precisa cada vez mais lutar por políticas públicas de Estado. Eu acho que só rapidamente, sim, eu acho que a Declaração Universal dos Direitos da Água, e aí vem uma importância grande, né? Porque não é a Declaração Universal dos Direitos à Água, é da água, são as nossas responsabilidades com relação ao uso da água. Não é todo mundo tem o direito de ter água potável, não é todo mundo tem o dever de manter a água potável. E isso faz toda a diferença. Eu acho que foi muito bem feito, e tanto é que depois inspirou o Dia Mundial da Água, a data que a ONU fez essa promulgação. Mas eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a gente se atém aos direitos nossos e a gente não se atém aos nossos deveres. E os nossos deveres, eles são tão importantes quanto os nossos direitos, porque senão não existe um e outro. Então, acho que é fundamental, acho que é muito importante trazer isso, só trazendo essa questão específica ali com relação à Declaração Universal dos Direitos da Água. Pois não. Sérgio Cardoso, presidente do Comitê de Gravataí. Só para fazer uma provocação, como essa mesa de usuários, né? E como ele lembrou, nós aprovamos a cobrança pelo uso da água na bacia do Gravataí. Por coincidência, os usuários foram contra. O usuário que vende água, a agricultura que utiliza água, o saneamento, a mineração foram contra. Então, assim, entre a tese, né, a teoria e na hora da prática, né, e o setor de saneamento, nós fizemos um movimento para dentro do setor de saneamento também, mesmo o DEMAI não captando água, mas o DEMAI se posicionou contra a metodologia, né, e não votou contra porque era suplente, né? O funcionário é orientado da sua direção a fazer o voto na prática, né? Então, assim, o DEMAI, se tivesse que fazer hoje a cobrança, vai pagar para o DBO, o valor do DBO lançado, esse é o usuário, né? Quem capta diretamente, bom, aí vai pagar a água, vou pegar a agricultura. E da agricultura nós tivemos um racha, Rafael. O racha, na verdade, do setor da agricultura não é um racha, na verdade, mas duas posições bem claras. O assentamento, na verdade, que se posicionou favorável à cobrança da água, entendendo qual era a importância, e o setor orientado da agricultura, né, que utiliza o agroquímico, para mim é veneno mesmo, né, votou contra, porque é uma posição institucional do Rio Grande do Sul. E tudo que puder fazer para não haver a socialização, e aí a gente se depara na bacia do Gravataí, todo ano tem uma fazenda, tem um proprietário, tem 2, tem 3 que roubam água. Roubam água, literalmente, tem que botar a polícia.
tem o guarda municipal, tem que fotografar, e o cara vai lá e continua plantando, depois vai lá, faz um acordinho aqui, um acordinho colar, na verdade, e aí segue o baile. Então, assim, os usuários, na verdade, e nós estamos a nível de Brasil, o Rio Grande do Sul ficou para trás, porque tem uma leva de usuários, na verdade, que não entendeu a importância disso, não é contra. Olha o setor de saneamento, vamos pegar o setor de saneamento, né? Um grande usuário, não seria o maior beneficiado se ele pudesse pegar uma aguinha de melhor qualidade, né? Então, assim, é uma discussão, acho que o papel do SEJA que faz e da ABS é essa provocação, né? De nós não termos o Estado aqui hoje. O Estado foi convidado para fazer parte. O Estado foi convidado para estar aqui discutindo de maneira democrática, horizontal, né? Para ver como a gente tem que evoluir, inclusive na maturidade, né, dos gestores. Tem que ter maturidade. Quando eu sou convidado para ir num lugar onde eu não concordo com, né, eu tenho que ir lá e sentar como vocês estão fazendo aqui. E aí tu convida o Estado, que é o responsável por fazer gestão da política pública do Rio Grande do Sul por mais 2 anos, que é mais 2 anos ainda, né? Ano que vem outro ano, e o Estado se omite. Quer dizer, está discutindo aonde? Então, aqui quero parabenizar vocês por terem vindo aqui, aceitado o desafio, né? É isso, é na mesa, né? E aí eu brinco com o pessoal, e eu não sou jogador de carta, mas sempre diz, vou jogar quarta, mas com todo mundo com as mãos em cima da mesa, né? Não dá para esconder a mão, que na hora da pegada, na hora que vai tomar a decisão de votar contra ou se omitir de votar contra o instrumento da legislação. É aplicar a lei. Se não quer a lei, muda a lei, né? Mas isso aí o pessoal não tem tanta coragem para fazer. Então, obrigado. Você tem algum comentário? Não? Só provocação. É rápido. Esse assunto da cobrança, ele é antigo, né, Sérgio? E até foi uma das coisas que eu 30 anos coloquei na lâmina. E sempre que a gente vai votar qualquer coisa, e até acho que o comitê não tem acompanhado direto o Gravataí, mas a gente sempre, por diretriz, a gente tem a questão de verificar como é que isso vai impactar no custo, né, para o usuário. Então, acredito que pode ter sido essa a linha de pensamento do colega que está lá votando, mas por certo que a gente está nos comitês há muito tempo e uma vez votado a gente vai embarcar junto aí, né? E na verdade a gente sabe da importância para conseguir manter o comitê, né? E manter a política, né, Sérgio? É isso. Tem mais? Essa casa não vale. Não. Então vou tirar o chapéu da casa. Não dá, Paulo. Paulo Robson Samuel, da ADES. Em primeiro lugar, cumprimentá-los todos. E o assentamento, eu sou um fã lá do assentamento, tanto é que eu estava na presidência do Comitê Gravataí quando a primeira reunião voltou lá para o assentamento. E aí, como é que tu vai botar aqueles caras lá? Não, gente, nós temos que discutir com todos. Incluir, né? Todos devem fazer, todos os usuários, todos nós que usamos a água, nós temos que discutir. Se a gente tem discordância, bom, temos que sentar e chegar a um denominador comum. Mas eu gostaria, né, de cumprimentar o assentamento e pena que o Estado não veio, a SEMA não veio, porque senão eu ia para tu dar uma aula para a SEMA, para o Estado, porque vocês conseguem fazer a gestão da água lá. Nós, o Estado, há 30 anos não consegue fazer essa gestão. Então eu sei que vocês, né, toda lá, divide a água, divide pelos assentados, consegue avançar. O Estado, infelizmente, né, a gente não, mas eu gostaria que eu sei que deve ter problemas, mas elencar alguns probleminhas que devem ter para a gente poder aprender. E também eles, como está gravado, espero que eles ouçam e vejam esse vídeo, a gente vai aprendendo com o assentamento como se faz, né, a gestão das águas. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. É sempre bom saber que a gente tem parceiros que, afinal de contas, o que a gente entende por reforma agrária popular, que entendemos ser tão necessária para esse país, a gente acredita que vai ter muito mais proteção ambiental, muito mais cuidado
com os recursos hídricos se a gente conseguisse implementar de fato uma reforma agrária nesse país. Com certeza a gente enfrenta desafios diários, né? Porque eu sempre digo que um assentamento ele não é um público que veio, assim como o Rafael disse que a água não veio do outro planeta, o público assentado também não veio do outro planeta, né? O público assentado da reforma agrária veio das cidades, né? Mais de 70 cidades aí do Rio Grande do Sul, vieram com uma formação da sociedade como um todo, né? Tiveram uma formação diferente. O que agrega, né? O que muda é um processo que as pessoas passaram de se juntar para lutar por algo em comum, que é a terra. E isso que junta, né? que motiva. Entendo que nesse processo, volto a reforçar, Paulo e demais, entendo que a gestão atual, o modelo de gestão que nós construímos, com muito estudo, com muita pesquisa, com muito trabalho, mas ele é intrinsecamente, ele é indissociável da agroecologia. Eu não vejo aquele modelo de gestão nosso hoje como um modelo baseado na dependência de agroquímicos. Porque a gente faz a gestão em equilíbrio com a proteção ambiental. E nós passamos por brigas imensas lá internamente para que a gente conseguisse derrotar o que a gente chama de um modelo tecnológico baseado na dependência dos agroquímicos. Então, assim, e é mais difícil você fazer sempre o novo, né? Fazer esse processo de criar o novo, e muitas vezes sem o apoio do Estado, né? Brigando com o Estado, com as estruturas do Estado, eu até diria estruturas do governo, às vezes, porque o Estado até às vezes tem apoio, pega as universidades, né? Algumas instituições, mas se misturam, né? Essa questão do que é Estado e que é governo. Então, só queria reforçar essa questão de que esse equilíbrio, né, eu gosto de tratar, que a gente conseguiu construir entre produção, gestão dos recursos e a proteção ambiental, eles são indissociáveis. Eu acho que esse é o grande patrimônio assim, que a gente conseguiu construir, e com as parcerias, né? Nada disso a gente teria conseguido construir sem essas inúmeras parcerias aí que a gente construiu nesses longos anos de trabalho. Ok. Então, agradecer o convite também para mediar essa mesa, agradecer os palestrantes, né? Joyce Nelly, Rafael e Rui, né? Dizer que esse assunto não se exaure aqui, né? Muito antes pelo contrário, né? Acho que aqui é um campo para que a gente esteja sempre com isso presente na nossa cabeça e poder espalhar isso para todos, né? Muito obrigado. Obrigado, Gerson. Rui, Rafael.